Abraão também. Então, aquela palavra que tem o poder de abrir portas, de abrir corações, de desativar aquela mentalidade que estava literalmente travada. Palavras que moldam, mudam e transformam vidas. Isso a gente vê o tempo todo acontecendo nos Sagrados Evangelhos, e isso também deve ser traduzido na vida da gente através, ora, da gente que promove essas palavras, ora de pessoas que deram essas palavras para a gente. E aí eu me recordo recentemente, Dunga, eu estava lá em Alagoas, um abraço aí a todo o pessoal de Alagoas, ali especialmente a cidade, a partir de Maceió, né? A gente chega lá em Maceió, depois entra um pouquinho para o interior, um abraço ao pessoal de Olho d'Água das Flores, onde eu estive lá recentemente dando uma palestra para gestores, diretores, professores, enfim, autoridades civis, abrindo o ano pedagógico deles, trabalhando o tema acolher e educar, né, diversidade, equidade e inclusão. E aí trazendo justamente palavras que impactam a vida da gente positivamente. E aí eu trouxe logo no início, e eu faço questão de dizer aqui, porque é um testemunho, não é? Uma palavra que mudou a minha vida, né, do professor Hamilton Nascimento. Eu, como você disse, sou oriundo de Rio Claro, estado do Rio de Janeiro, e ali em Rio Claro, cidade pequena, né, cidade interiorana, eu vivi aquela minha juventude como boa parte dos jovens, né? Hoje eu estou com 50 anos, naquela época eu estava aí na casa dos seus 17, 18, 20 anos, e ali vivendo, estudando, trabalhando, ajudando em casa, mas também marotamente, namorando, ali também, às vezes, entrando naquelas barcas furadas, né, da rapaziada, então a questão do álcool, muitas vezes até da droga, não é? E eu fui um pouco por esse caminho, né? Graças a Deus, nem tão longe. Mas no tocante à bebida, chegou um momento em que, aí foi a cena, era uma sexta-feira, me lembro disso como se fosse hoje, a gente está falando de 1994, e eu estava voltando, era uma sexta-feira, voltando para casa, depois do colégio, amigos, namorada, e aí eu fui subir, meus pais moram numa ladeira em Rio Claro, né? Ladeira chamada Santa Luzia, Rua São Francisco, número 5. E aí, então, fui subir aquela ladeira, já chamando Jesus de Genésio, né? Porque já tinha tomado um pouco além da conta, e aí os colegas nessa hora vão embora, e já tinham ido embora, e aí eu andei uns 50 metros, e eu literalmente desabei na calçada, e ali fiquei. E na manhã de sábado, era comum no interior as pessoas irem à capital, né, as famílias fazerem compras naqueles grandes hipermercados, e o meu pai estava num grupo desses aí. Meu pai sempre foi um homem cristão, católico, honrado, né, muito trabalhador, um homem muito digno, um santo homem. Tenho muito orgulho do seu José Galdino Nascimento, vulgo seu Isaías, e dona Laura, minha mãe, que lá em casa nós somos... Hoje, meu pai hoje está com 87, firme lá, uau, mas, né, e acompanha seu programa, inclusive, hein? Está ligadaço. Ele dorme mais cedo, mas ele acompanha as coisas boas, e o programa do Dunga, a gente sabe, faz um bem enorme. E meu pai, então, estava descendo com aquela turma para pegar o ônibus embaixo, fretado, e ir ao Rio de Janeiro, coisa de 2 horas de Rio Claro, que não é tão longe assim da capital. E aí, quando vão descendo, estão vendo lá alguém deitado na calçada, né? E o meu pai, imagine os comentários, né? Filho de quem? O que está acontecendo, etc. E à medida que iam se aproximando, iam percebendo quem era. E, consequentemente, meu pai viu que era o filho dele. Um filho que ele confiava, um filho que era honrado, que ajudava em casa, etc. e tal. Mas um pouco aquela marotice de juventude, né? Às vezes por fora, bela viola, mas por dentro pão bolorento, né? Essa meninice nossa. E aí, o fato é que ele me pegou, tomou nos braços, me levou para casa e deixou lá e foi fazer a sua compra. Eu até hoje fico a me perguntar o que se passou ao longo daquelas 2 horas para El Rio, e depois 2 horas para voltar no coração daquele homem de Deus. E aí o interessante, né, os irmãos todos ali me chamaram muita atenção depois que eu acordei, mas à noitinha chegou meu pai. E aí eu falei, hoje eu nem vou escapar, porque o meu pai tem todo o direito de chamar a atenção, até dar um corretivozinho.
E aí, minha gente, meu pai me chamou assim, lá num quintal grande, tem lá na casa dele, e me chamou e disse 3 coisas, 3 palavras que mudaram a minha vida para sempre. E aí a força, o impacto de uma palavra ancorada, sobretudo em Deus. Meu pai disse 3 coisas. Hoje em dia ele nem lembra direito, mas eu não me esqueço jamais. Ele disse assim, olha, primeiro, meu filho, eu te perdoo. Segundo lugar, não faças mais isso. E em terceiro lugar, Deus tem coisas muito melhores para você. Eu te perdoo, enquanto outros poderiam jogar pedra, eu te perdoo. Não faças mais isso, ou seja, o caminho que você está trilhando é um caminho errado, não vai te fazer chegar a lugar nenhum. E Deus tem coisas muito melhores para você. Meu irmão, aí a gente se abraçou, choramos ali juntos e tal. 1994, Dunga, finalzinho de 94. Em 95, algo dentro de mim mudou a partir dali. Eu retornei para a igreja, que nem frequentava tanto, né? Ali a igreja paroquial de Rio Claro, Nossa Senhora da Piedade. E comecei a frequentar, um pároco lá me viu, e aí depois de um certo tempo chamou, e aí a gente já começou a estar ali mais presente, a ler na igreja, aquela coisa toda. Daqui a pouco me chamou para começar um movimento de jovens, e aí eu chamei, esse grupo está lá para completar, acho que agora 35 anos, imagine, né? E eu dei esse pontapé inicial lá com eles, e depois ao longo de vários encontros e tal. E começamos a trabalhar com aqueles jovens, ao mesmo tempo também uma busca pessoal. Depois eu fui fazer o discernimento de vida vocacional. Aí, finalmente, depois, então, ingresso na nossa querida comunidade Canção Nova, que a gente traz sempre com muito carinho, com muito respeito. E aí foram quase 20 anos de Canção Nova, depois ali filosofia, teologia, mestrado em teologia, por conta das missões, rodando esse Brasil de norte a sul, leste a oeste, capital e interior, muitas vezes, América Latina, Estados Unidos de uma ponta a outra, Europa. Tive a oportunidade de estar em Roma, trabalhar na Rádio Vaticano, que é a maior rádio do mundo, ali no Vaticano em si, cobertura dos nossos amados últimos Israel, papas, né? 30 vezes, Israel, mais de 30 muitas vezes, né? Pelo menos umas 30, a última agora, antes da guerra. E, enfim, aquilo que o meu pai disse, aquela palavra lá atrás, primeira e mais importante, Perdão. eu te perdoo. A gente sabe que não são pedras que mudam o coração de ninguém, né, Dunga? As palavras, sobretudo de um pai, se são de apoio, independente da fragilidade do filho, mas de apoio, amparo e, sobretudo, perdão. Aquele perdão abriu uma possibilidade na minha vida até então não ocorrida. Essa palavra diga, perdão, eu acho que é interessante, porque você